Boa noite, irmãos, tudo bem? Então, né, paz do Senhor, vamos começar então a nossa apresentação. Lembrando que no início eram 2 grupos, né? Aí nós não conseguimos ficar separados, que a gente quer ficar sempre juntinho. Então, unificamos o grupo, né? Um grupão, tá? Então, nós vamos começar primeiramente com a parte histórica. A parte histórica fala sobre os marcos da fundação do bairro, né? Então, assim, não sei quem que vai ficar com aquela parte vai ser a parte geográfica, né? Depois que vai mostrar. Para quem não sabe, mas eu vou falar só na introdução, tá? Para não ficar no vácuo. O bairro aqui é Jardim Itatiaia, só que o Jardim Itatiaia faz parte do Tiradentes. Então, querendo ou não, a nossa fonte maior ali de pesquisa foi o Tiradentes, até porque é muito raro assim, informações especificamente do Jardim Itatiaia, né? Tá? Então, assim, a informação que nós temos de fundação do bairro, década de 80. Como que começou esse bairro? Pelos os dados que nós temos, que primeiramente, assim, nos primórdios lá da década de 1980, eram chácaras, tá? Quem não concordar não fala nada, quem souber mais do que a gente, ok? Eram chácaras, tem algumas outras informações aí que a gente prefere não, né, divulgar depois, não temos fontes seguras, mas a princípio eram grandes chácaras e depois elas foram loteadas e viraram residências, né? Então há algumas conversas que eram indígenas, outros que eram paraguaios, enfim, a gente não sabe a origem realmente alguns gaúchos, né? A gente não sabe de fato a origem ali, certo? A naturalidade do povo que estava aqui. Certo? Então, essa é a primeira informação. Fundação 1980, bairro Tiradentes, mais conhecido como Tirão, né? Daí as principais instituições fundadoras, né? Que nós temos relatos dos salesianos, que é uma instituição católica, né? É uma instituição que participou dessa formação do bairro e é uma instituição católica privada, digamos assim, né? Que tem o cunho dessa instituição é educacional, né? Trabalhar a educação no bairro. Então, é o que nós temos de relato. Se tem outras, se o Davi tiver alguma outra informação referente a isso, está dentro da sua pesquisa também, Davi? Está batendo, né? Ok. E os marcos principais? Ali já está mostrando, né? Tá, eu podia estar olhando ali, né, gente? Quais são os principais marcos do bairro? Todo mundo conhece. Aí sim vem para o nosso bairro, que é o bairro de pesquisa, que é o Itatiaia mesmo, né? Que é um monumento ali da Lagoa Itatiaia, aquele peixe lá, aquele peixe bonito que agora está fora da lagoa, né? Tinha que estar dentro, está voando o peixe. E aquele peixe ali, ele é o peixe cará, é uma espécie de peixe. E ali tem o nome do artista plástico que fez aquela obra ali, certo? Próximo, quer ver? O símbolo histórico também, Lagoa Itatiaia, né? Então, a Lagoa Itatiaia é o centro do bairro, é o point, ainda mais hoje. Lembrando que no início diz que ninguém queria morar perto da lagoa, né? Porque inundava, há relatos que as pessoas pescavam na rua, com a mão, o peixe passava, porque enchia a lagoa, o peixe passava, a pessoa pegava na lagoa, pegava o peixe, né, Nicole? É verdade. Eu peguei nessa época aqui. Pegou o peixe também? Não, eu só vi o peixe, mas não quis pegar o peixe, né? Olha, peixes ornamentais. Ok, então a Lagoa Itatiaia. Só que daí depois, a lagoa, antes ela tinha esse ponto negativo, né? Que inundava e tudo era água, brecha e tudo mais. Depois, o ponto positivo lá na frente foi a revitalização da Lagoa Itatiaia, que hoje todo mundo quer morar perto da lagoa, né? Antes ninguém queria chegar perto da lagoa, tinha medo. Sem contar o medo do quê? Porque
histórias de que corpos eram abandonados lá por gaúchos, mas essa informação a gente não tem comprovação. Não temos relatos nos jornais mais conceituados, nas fontes históricas não. Mas essa conversa. Lendas urbanas também. Dentro dessas lendas urbanas tem o conhecido Opala Preto também, que aterrorizava geral aqui no Tirão, né? Barbaridade. O bairro, ele era muito perigoso no início, muito perigoso, mas acho que vai entrar na parte demográfica, não sei, né? Só que daí depois de construções, assim, de condomínios conceituados, como o Dama, aí melhorou um pouco essa visibilidade do bairro, mas antes era conhecido, aparecia muito nas notícias, né? Com tragédias, com mortes, enfim, isso era muito perigoso. E depois dessas construções, desses condomínios mais luxuosos, aí a criminalidade diminuiu um pouco, não acabou totalmente, porque até esses tempos atrás a gente teve um fato bem chocante aqui na região, né? Vocês sabem? Sim ou não? Vocês querem pra gente enrolar mais e ganhar mais ponto? Mas enfim, né? Depois vou lá no Media Max depois, Campo Grande News vai falar. Vamos passar agora para o perfil cultural, né, gente? Na verdade, o perfil cultural é mais para a gente identificar qual é o perfil. Não pode deixar para quebrar. O perfil aqui da nossa região, dos bairros aqui à nossa volta. Ali tem os pontos marcantes também, né? Olha lá, o asilo, a lagoa, a chipa de R$1, que agora é 1,25, todo mundo conhece. Pessoas de outro lado da cidade vêm comprar a chipa. Enfim, esses são alguns lugares marcantes aqui do... Fora o posto... Eu ia colocar o posto do Tiradentes, né? Porque todo mundo vem aqui pro posto. Mas fala, gente, isso aí não é um ponto cultural, a pessoa não vem tomar um tereré aqui no posto de saúde, né? Enfim, pode passar aí. Para eu conseguir os dados desse perfil cultural, o que eu fiz? Eu elaborei um questionário no Google e mandei para algumas pessoas aqui da igreja, mandei para os vizinhos que eu tinha contato, pedi para as pessoas repassarem. A gente conseguiu 25 respostas no questionário. E aí a gente vai desmembrar quais são as perguntas. Ali a primeira pergunta era, no caso, se a nossa sociedade aqui do bairro, ela é moderna ou pós-moderna. Seria esse modernismo ou pós-modernismo no nosso foco aqui, que é evangelismo. A população moderna seria aquela que crê mais na palavra, né? Que tem Deus como os princípios religiosos, e a pós-moderna que não acredita tanto nisso, é uma sociedade mais plural, mais mística, que é mais aberta, vamos dizer assim. Pode ir? A primeira pergunta ali tem as definições dos termos, e com a pergunta que eu fiz, que vai passar no próximo slide no gráfico, essas respostas que eu coloquei ali, as respostas mais comuns são: existem apenas um caminho e todos os caminhos levam a Deus. Isso é mais uma resposta geral que eu coloquei ali, porque, querendo ou não, se a gente for conversar com as pessoas que a gente tem contato, sempre vai existir aquelas pessoas que ou existe um caminho, quando elas são evangélicas, né, no caso, geralmente, ou as pessoas que acham que todos os caminhos levam a Deus, que não renega nenhuma religião, que acham que tudo é a busca por um Deus. Deus é um só, mas cada um tem a sua religião. Infelizmente, é a nossa sociedade hoje em dia. Vamos passar para os nossos próximos slides. O que é uma população cristã, pós-cristã ou não cristã? Cristã é aquela população, aquela pessoa que crê nos princípios bíblicos, que pratica e tem no seu histórico familiar esse contato com a religião, vamos dizer, com o evangelho aqui no nosso caso. Pós-cristã é que teve lá no histórico, conheceu, a família conheceu, só que hoje em dia não pratica, não tem esse contato. E a não cristã eu classificaria como ateu, como as pessoas que não têm contato histórico na família e nem praticam nenhuma religião. A primeira pergunta não foi a primeira, mas vamos lá, qual
qual a sua crença, qual a sua religião, se você é praticante. As respostas que nós tivemos foram aquelas ali de baixo, ó. Evangélico protestante, né? Católico e espírita. A maior parte foi evangélico protestante, até porque eu mandei para alguns irmãos aqui da igreja. Tivemos bastante número de católicos e espírita tivemos uma resposta. Materialista ou mística. Que seriam pessoas materialistas ou místicas? Acho que isso aí é mais fácil também para entender, já está dizendo. Materialista é aquela pessoa que crê mais na palavra. Desculpa, me confundi. Materialista é aquela pessoa que vai mais na questão material, que não se importa muito com o espiritual, que foca nas questões de sempre conhecimento intelectual, essas coisas assim, e não se importa muito com a espiritualidade. Aí a gente queria saber o que influenciava mais a população. Essas foram algumas das respostas. Todas as respostas, a pergunta foi aquela lá de cima, gente. Você valoriza mais posses materiais ou estado de espírito? E por quê? Todas as respostas foram que valorizam o estado de espírito. Mas a gente sempre tem que entender, às vezes a gente sempre fala, mas na hora da prática, a gente não sabe se é a mesma coisa. Ali todas as respostas foram que valorizam, ali são só algumas, das 25, todas valorizam sim o estado de espírito. Tem até espiritualidade, porque é o que verdadeiramente nos dá paz, estado de espírito, porque devemos nos preocupar mais com o nosso espírito, mais estado de espírito. Tem gente que colocou ambos, meu estado de espírito depende das minhas realizações e conquistas. Então, assim, na resposta foi assim, na prática a gente não tem, só tendo contato com as pessoas mesmo para saber diferenciar, balancear essa pergunta. Quais são os principais valores sociais? Eu coloquei aquelas opções ali do lado, ó. Popularidade, posses, conhecimento formal, pessoal, relacionamento, controle, poder e inovação. O mais que a maioria aceitou foi o conhecimento pessoal. São 16 pessoas da nossa pesquisa que clicou nessa aí que valoriza o conhecimento pessoal. Posses, o pessoal não gostou muito, mas isso também vai de acordo com a visão da pessoa sobre o que é isso. Às vezes a pessoa olha assim, poder, querendo ou não, quando você tem que dar um exemplo, você está na responsabilidade de alguma coisa, você tem um poder. Então isso varia, como eu não especifiquei na pesquisa o que seria esse poder, ou outras coisas, inovação, popularidade, as pessoas viram com um lado bom, que também, de certa forma, dependendo da visão que a gente tem, isso não é um lado ruim, é um lado que a gente pode usar a nosso favor. No sentido de, vamos supor, uma pessoa que é líder, a gente precisa que essa pessoa que é líder tenha o controle das coisas, saiba administrar as coisas. Pode passar. Quais são os principais valores religiosos? Muitos acreditam na Bíblia com a revelação divina e fazem uso dela. No entanto, existe a porcentagem que acredita, só que não pratica, não faz o uso. E tem pessoal que não lê, que não pratica. Aí são as respostas. Às vezes eu leio, não porque eu não leio a Bíblia, sim porque é a palavra do Senhor. A vida é feita de escolhas, a pessoa colocou. Sim, acredito, Deus fala conosco, no caso, através da Bíblia, é muito mais complexo do que parece. Essas respostas aí, gente, eu só colei a resposta que as pessoas responderam e colei aqui para vocês verem realmente o que elas responderam. É a continuação, pode passar. Pode passar. Qual é a realidade dos grupos minoritários? Essa pergunta foi mais na questão de qual os grupos. A maioria dos nossos grupos foram cristãos mesmos. E aí, mas só que, aproveitando essa pergunta aí, eu acho que, como nós iremos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, eu achei essa uma ferramenta muito boa para a gente, na hora que a gente for um pouquinho antes, a gente se programar, se cada irmão da igreja mandar um link desse ou algo parecido com esse para uma pessoa, a gente tem um monte de gente para evangelizar.
organizar. Vamos colocar que 40 pessoas aqui na igreja, cada uma dessas pessoas mande esse questionário, a gente vai conseguir filtrar muito bem o que as pessoas estão pensando, no sentido de quais têm sido as crenças dela, é uma forma mais fácil de a gente chegar nelas e colocar, por exemplo, aquele estudo de João, uma forma mais fácil de evangelizar. A gente está sabendo mais ou menos qual que é a visão que ela tem sobre religião, sobre princípios. Então, esse foi o levantamento. Esse aí é o tempo de moradia do pessoal. A maioria do pessoal tem mais de 10 anos morando no bairro. O nosso tempo vai de 2 a 43 anos das pessoas que responderam. Pouquíssimas pessoas que moram 2, 5, 9 anos. O restante é tudo 10, 12, 25, 43. Só assim. O motivo de escolha do bairro, muitas pessoas falaram que é porque o bairro é próximo das principais avenidas, que muita gente, teve gente que falou que é por conta da segurança do bairro, tem as suas controvérsias, e tem gente também que falou, a maioria das pessoas falaram que moram no bairro por conta dos familiares que cresceram no bairro. Enfim, é isso, gente. Aê, agora chegou a hora mais numérica, né? Então, nós temos aí o perfil geográfico, como elas já falaram do histórico e até mesmo o perfil cultural, acaba aí melhorando assim a resposta, né? Então, é localizado no centro da região Bandeira, no município de Campo Grande, mais aproximadamente no Tiradentes. Aí a gente colocou em relação ao Jardim Itatiaia. Nós vamos ver vários mapas aqui na frente, pode passar até a minha. E aí a gente vai observar algo. Então, Tiradentes é toda aquela região ali que está mais branquinha, né? E dentro do Tiradentes a gente encontra Jardim Itatiaia, Porto Belo, tem vários loteamentos, né? 1, 2, 3 que eu estou vendo aqui, tem 2 residenciais. Então você vê que todo divididinho, né? Em loteamentos. E aí a gente vê essa visão ampla do Tiradentes. Então a gente, inclusive, pastor, tirou mais uma dúvida. Voltamos a crer que nós somos da Igreja Batista no bairro Itatiaia, tá bom? Então, estamos certos ainda. Há uma dúvida sempre muito grande, mas esse mapa prova, porque nós estamos nessa linha aqui, né? Que é as 3 barras ali, tá? Então a gente está bem aqui, então nós somos do Jardim Itatiaia, tá? Glória a Deus, amém. Tiramos mais uma dúvida. Pode passar. Aqui mais próximo, né? Para tirar mais dúvidas, pode passar. Vários mapas. Olha lá, ó, dá para ver ali também, deixa eu ver, região Bandeira, né? Tiradentes está logo ali. Rita Vieira, pode passar. Pode passar. Como é o desenho sociogeográfico do bairro, né? As pessoas se unem para tomar tereré, tomar açaí, eu sou essa, né? Tomar açaí e caminhar, não sou essa, tá bom? Não apresentam características religiosas, mas mesmo assim haja um grande percentual de instituições religiosas. Então a gente estava falando sobre isso aqui, foi mais um senso comum, né? Porque nós vimos várias igrejas, né, ao redor, mas você não vê uma tradição de se estar na igreja, né? Tem alguns bairros que você vê isso, né? Principalmente quando tem igrejas católicas, né? A gente vê as pessoas saírem no fim de semana, domingo de manhã, a gente vê aquele movimento, né, todo em relação a isso. Então a gente não vê esse perfil aqui no nosso bairro. Então foi mais um senso comum mesmo, né? Então, mas tem várias instituições religiosas e aquilo que o pastor Ivo falou, são poucas as que são saudáveis, né? Igrejas saudáveis. E aí, em média, de 8,9% da população está nessa região. E a etnia é indígena e paraguaia. Pode passar. Como os bairros tendem a crescer, a gente observa exatamente pelo fato de ter vários residenciais, ele tende a crescer nesse sentido, mas um local de residências, não é um lugar centro, né? Embora a gente tenha, até entrou em discussão em relação às 3 barras aqui, né? Que tem crescido muito com alguns locais de comércio, né? Mas é mais para comer, passar um tempo, né? Mas tende a crescer em construções de residências.
Onde estão as instituições? A gente falou de novo da Lagoa Itatiaia, é aquilo que a gente mais, né, colocou. O Asilo São João Dom Bosco, Igreja Batista Itatiaia, não vamos nos instruir, né? A academia, temos uma academia aqui, tem o DENAR também, tem a escola municipal, e tem outros, né, pode passar, que tem um próximo mapa que tem aí algumas, tem muito local tem muita conveniência e tem muito mercadinho, né? Marmitaria também tem muito, inclusive, tem muito, que massa, né? Pode passar também, pode passar de novo, ponto turístico Itatiaia, Lagoa Itatiaia, pode passar. Onde estão os centros de influência? Nós vimos aqui, que ele colocou assim, quais são os pontos religiosos, né? A gente viu lá que tem esse centro espírita, mas nós encontramos um outro que é próximo da Lagoa. Tem a Assembleia de Deus também, tem Testemunho de Jeová próximo da Lagoa também, tem Adventista, chegando lá chegando no Extra, né, próximo do Extra, que também é nessa região. Pode passar. É a população dessa região, Tiradentes todo, tá? 21.896, isso em relação ao censo 2010, né? Pode passar. Aí também temos o censo, muito legal, cara. É bom que a gente começa a pesquisar, que a gente observa esses instrumentos, né, de pesquisa. E o censo, ele pede para você selecionar a área, né, que você quer, e aí ele traz aí informações bem específicas, embora o desenho da área eu não fiz tão perfeitinho. Pode passar, Aninha. Aí essa foi a resposta, né? Quantidade de homens, mulheres, população total, isso por conta do meu desenho, tá? População total e domicílios, né? Quantas casas? Pode passar. Pode passar de novo. Isso daí foi em 2000, tá? Então, as informações de 2000. A gente não encontrou exatamente as atuais, né? Mas a gente vê ali a taxa de alfabetização, né? Muitos números, pode passar. Se vocês tiverem dúvida, é só pegar esse slide, tem tudo ali. Como está a população, também temos aí, você vê que os números são diferentes, porque aquele mapa que eu vi no censo foi depois que a gente já tinha registrado isso. Como eu não quis tirar, eu só permaneci, porque são... É a população de Teremos. Não é? É a população de Teremos. Só o Tiradentes, Teremos, eu acho, salvo engano, é 19.000 habitantes. Olha aí. Então é maior que Teremos. Então, aqui é maior que Teremos. É 10 anos atrás. Imagina as moreninhas, né? Tem um outro desenho que eu fiz também, que aí tem o tamanho, né, desse espaço depois. Pode passar. Quais são os fatores de afinidade, né? Ainda que com os costumes regionais, o que promove o relacionamento são as rodas de tereré, a mesma coisa que a gente respondeu na anterior. Pode passar. Qual a estrutura social? É uma região onde, em média, 3,1% das pessoas por domicílio, né? São 3 pessoas dentro da casa. Não é de costume manter laços familiares por se tratar de famílias desestruturadas. A gente estava falando sobre o fato de não ter famílias, pai, mãe, filhos. Geralmente são realmente desestruturadas. Mãe com os filhos, né? E assim por diante. Tá, a gente está em outro já? Como os grupos definem sua orientação sociofisiológica, não filosófica. Essa localização na área urbana, e teve grande progresso desde a sua criação, o que predomina é o interesse coletivo. Isso daí foi também senso comum. Eu não considero tanto quanto interesse coletivo, porque eu não sei, eu não moro no bairro, mas também eu não vejo esse perfil de união, né? Você vê que eles nem se unem mesmo, né? Você não vê casas conversando, muita gente conversando. Você vê mais no fim de semana, quando você observa que é reunião de família, coisa do tipo. Mas eu não vejo aquela vizinhança amigável, eu não consigo enxergar isso. E a gente colocou a imagem da nossa igreja, o nosso nome ali, muito bonito, parabéns, quem fez.
mas porque a gente queria falar um pouquinho sobre a nossa instituição religiosa também. Passa a última palavra para a Nete, já falamos muito, 3 pessoas que falam pouco. Vamos lá. Bom, então essa foi a nossa pesquisa, né? Como nós falamos no início, a base foi o Tiradentes, apesar de que nós estamos no Itatiaia, mas Itatiaia faz parte desse grande complexo, digamos aí, o Tiradentes, que tem várias subdivisões, né? Então, a parte da nossa igreja, porque assim, quando nós começamos a fazer essa pesquisa, porque assim, a gente está tão automático que a gente está aqui, eu estou aqui há 6 anos, mas a igreja está há 16. De fato, lá no Itatiaia mesmo ali, né? Perto da lagoa. E a gente estava tendo muita dificuldade de encontrar respostas, né? Para essa pesquisa aqui. Porque a gente até ficou questionando, gente, não tem ninguém responsável para fazer isso de cada bairro? Porque seria interessante, né? Porque senão os bairros aparecem do nada, ninguém sabe de onde que veio, qual o propósito e tudo mais. Aí eu fiquei me perguntando assim, a igreja está aqui, a gente está trabalhando, estamos fazendo a obra, mas realmente é necessário ter um direcionamento, né? Então, na nossa pesquisa, nós constatamos que tem mais jovens, certo? E falando de monumentos históricos, para a Igreja Batista Itatiaia, qual que é o monumento histórico? Digamos assim. A árvore. A gente queria ter um registro da árvore aqui da foto, uma foto. E esse é o registro histórico, porque foi onde começou. Então, querendo ou não, nós estamos inseridos num bairro e a própria igreja acompanhou durante 16 anos, faz parte da história do bairro. Né? Nós temos a nossa história aqui também. Então, fica de reflexão como que vai ser a partir de agora, porque nós conhecemos um pouco sobre o bairro, um bairro que era perigoso, um bairro que a gente viu pelas pesquisas, que não foi pela quantidade de igrejas, até porque nós vimos que tem muitas igrejas aqui na redondeza, tem muita igreja, né? Mas eu acredito que a mudança do bairro de ser do perigoso para o normal, sei lá, o ideal não é também, né? Mas o habitável, digamos assim, não foi somente, não tem um relato dizendo, olha, porque tem uma igreja ou as igrejas cristãs aqui nessa região fizeram isso, fizeram aquilo e mudou a cara do bairro, tirou a violência, antes era violência. Não, nós temos a informação de que por conta de condomínios luxuosos, né, que mudou a cara do bairro. A criminalidade saiu um pouco por conta disso. Então, aí vem a pergunta, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós sabemos mais ou menos a história do bairro, tem muito senso comum aí no meio, né? Mas o que nós conseguimos extrair de tantas informações foi isso. Mas e a partir de agora? Nós temos a oportunidade agora de construir uma nova história, né? Para esse bairro, de fazer a diferença mesmo, né? Efetiva, nessas famílias, com esses jovens. Eu lembro que o pastor Ivo estava falando que nós precisávamos descobrir qual que era a faixa etária predominante para a igreja daí desenvolver um trabalho específico, né? Então, eu lembro que o pastor disse que quando começou a igreja, tinha um número considerável de crianças, né? Era quase uma tarde alegre já no início ali. Só que essas crianças, elas cresceram. Tanto é que hoje nós temos o registro de que tem mais jovens. Então fica o desafio, o que nós vamos fazer a partir de agora? A história continua, e agora nós vamos escrevê-la. Amém? E para finalizar esse momento, nós também descobrimos um símbolo, digamos assim, imaterial, mas é material também, porque a gente vai poder ver agora. Que é um símbolo do Itatiaia, que vai para aquela redondeza ali daquela avenida lá do Poço, do Asilo, tem um point lá também. Como que é o nome? Qual que é o alimento, digamos assim, que marca? A chipa. Quem nunca parou ali na chipa, gente, para tomar um caldo de cana? Então a gente vai servir para vocês um prato típico do bairro, ok? Vale 10. É 10 ou 1000?
nos ouvir. Tirou 10, hein? Mil. Eu voto em vocês, hein? Depois dessa chipa aqui, É 10 ou mil? 10 mais. Não de cana, Top demais, hein, gente? Ó, eu sei que deu trabalho para vocês esse trabalho, né, de conclusão aqui do nosso curso de evangelismo. Não deve ter sido fácil levantar todas as informações, as pesquisas, né? Coloquei vocês aí numa berlinda, no fogo cruzado, mas vocês viram que ferramenta legal, que ferramenta fantástica, né? Dá um pouco de trabalho levantar todos esses dados, mas até quem é de fora, que não conhece o bairro, consegue ter uma visão geral, panorâmica, e a gente vê que é um bairro, né? Fazendo assim uma leitura bem assim, a grosso modo, a gente vê que o bairro começou praticamente com uma instituição católica, e a gente vê que existe um grande número de católicos até hoje na região. E a gente vê que são pessoas que moram aqui, que são religiosas, que elas valorizam esse relacionamento com Deus, né? Apesar de repente não seguir, não ser tão assíduo, mas elas valorizam, porque isso faz parte da história, né, de formação do bairro. Então assim, a gente vai conseguindo pescar alguns pontos que vai dando um direcionamento para que a gente possa desenvolver uma estratégia de evangelismo, né, que vá de encontro com o anseio das pessoas. São pessoas que moram aqui, que criaram raízes. A gente vê que não existe as pessoas, elas chegaram no bairro e a maioria moram há mais de 10, 15, 20 anos. Então é um bairro bom para se morar, as pessoas gostam de estarem aqui, né? Criaram raízes, têm a sua história, são famílias que hoje têm passado por lutas, são famílias desestruturadas dentro dos seus lares, e é uma grande oportunidade para que a gente possa, como igreja, realmente ser sal e ser luz, né? Então a gente teve uma visão geral, e imagina se a gente fizesse, né, um trabalho como esse em todos os bairros antes de começar uma igreja, e voltado para o maior público, para o público-alvo, para as necessidades. Que bênção, né? Normalmente, uma mãe que tem que criar o filho sozinha, foi uma das coisas que a pesquisa trouxe, ela necessita de apoio, né, orientação, assim, até como criar, como dar subsídios para esse filho. Então a igreja pode, então quando a gente olha nessa pesquisa, por exemplo, o que podemos fazer, né? Então nós podemos, de que forma ajudar essas mães?